A administração não iniciará qualquer atuação material relacionada com a esfera jurídica dos particulares sem a prévia expedição do ato administrativo que lhe sirva de fundamento, salvo nas hipóteses de expressa previsão legal em que há a urgência e em que momentos em que não há possibilidade dessa espera. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quinta parte desse breve curso de extensão sobre direito administrativo. Eu encerrei a aula anterior, no nosso quarto encontro, falando sobre ética na administração pública e eu vou aqui só finalizar para a gente adentrar ao último tema e tema sobre o qual nos debruçaremos nos últimos dois encontros. É muito importante, muito embora pouco difundido e pouco falado abertamente, a questão da ética na administração pública. As mais variadas esferas governamentais, o federal, estadual, municipal e distrital, possuem códigos de ética que regulam a atividade desses servidores. No entanto, é necessário que esse código de ética leve a punições cada vez mais severas, porque a gente aprende no direito, isso normalmente no primeiro, segundo período, a questão do confronto entre ética e a moral. Há necessidade também no exercício da administração pública, no exercício do manejo da coisa pública, que nós conjuguemos esses dois conceitos de maneira equânime, para que não seja nem ético nem moral. Ele é ético, mas é imoral. É moral, mas é antiético. Eu acrescentaria um terceiro. Todo ato, assim como estudamos no artigo 37 caput da Constituição, além de legal, impessoal, moral, público e eficiente, ele deve ser correlacionado à ética, à eticidade, à conduta ilibada do servidor público. Portanto, a moralidade e a legalidade já estão aí no caput. Há de se conjugar a legalidade e moralidade versus ética. Ok? Queria dizer isso apenas para encerrar esse assunto, porque eu deixei ele no ar no nosso último encontro, e partir para frente. Eu vou conversar com vocês hoje um pouco, como disse, nosso encontro é breve, nós falamos de maneira rápida aqui, porque o encontro é curto, mas eu queria falar com vocês num assunto que eu diria que é o best-seller do direito administrativo, a menina dos olhos de ouro, porque é o mais cobrado em provas e concursos e às vezes pouco explorado de maneira profunda. Qual é o tema? O tema são os atos administrativos. Os atos administrativos são os atos que cotidianamente são praticados pela administração pública. Seja administração pública em qual dos sentidos que nós formos analisar. Seja administração pública propriamente dita, praticada pelo Poder Executivo, seja administração pública naqueles atos exercidos de maneira atípica pelo Poder Legislativo ou Judiciário. O ato administrativo é o ato cotidiano. A administração pública de qualquer dos poderes do Estado, doutores, edita atos jurídicos ou exprime sua vontade. E esta vontade ela é capaz de produzir os efeitos jurídicos que tenham por finalidade adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Sendo a manifestação de vontade o efeito dela decorrente submisso ao direito público, tem-se o ato administrativo. Portanto, há esse elemento essencial que é a submissão ao direito público. Tem um ato de vontade, e o efeito dela decorrente submete-se ao direito público, temos, portanto, atos administrativos.
O artigo 4º e o parágrafo único da Lei de Licitações, a antiga Lei de Licitações, 8666, ela definia o procedimento licitatório como sendo um ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública, e creio que seja um conceito que seja seguido aí no direito comparado, porque é um conceito muito bem elaborado e um conceito pelo qual deve ser orientado o administrador público. O efeito jurídico do ato administrativo, né, o adquirir, o resguardar, o modificar os direitos, porém não decorre apenas das manifestações de vontade, mas também de acontecimentos materiais provenientes da natureza ou alheios a qualquer comportamento humano. Quando eu falo em comportamentos humanos, né, entendo aí, por consequência, acontecimentos materiais provenientes da natureza ou alheios a qualquer comportamento humano. Por isso, a noção de fato jurídico, meus amigos, a noção de fato jurídico toma relevância para nós, podendo ser associado não apenas os atos, né? Porque esses atos são resultantes das manifestações de vontade, podendo também ser atrelado aos acontecimentos da natureza, aos quais o direito atribua um resultado ou um efeito jurídico. Daí, doutores, que a noção de fato administrativo ele está relacionado diretamente tanto à de manifestação de vontade ordenada para a produção de um efeito jurídico, que seria o ato administrativo propriamente dito, como a de realização material, efetiva, da função administrativa, como, por exemplo, a apreensão de mercadorias, a construção de um edifício, o policiamento nas ruas. A omissão administrativa, resultante aí do silêncio indevido ante uma hipótese em que a administração está obrigada a exprimir formalmente a sua vontade, também pode indicar a ocorrência de um fato administrativo. É necessário que se ressalte que a produção de efeitos jurídicos capazes de obrigar a administração, portanto, pode decorrer tanto de atos jurídicos dito administrativos, como a nomeação de um servidor público, por exemplo, como de um acontecimento que produza efeito jurídico, como, por exemplo, a realização de uma obra, o falecimento de um servidor. No entanto, como há fatos decorrentes de mera operação material e deles não decorrem efeitos jurídicos, por exemplo, a mera limpeza urbana ou a circulação de veículos oficiais, estes podem ser tidos como fatos da administração. Quando eu falo em fatos da administração, há necessidade, né, da gente falar aí sobre atos da administração, né? O ato cotidiano, o ato e o fato. Os atos da administração, eles não compreendem apenas os atos administrativos, mas também os atos jurídicos regidos pelo direito privado, como, por exemplo, a doação, a compra e venda, a emissão de títulos de crédito, que são atos cotidianos da administração pública e que podem ser praticados pela administração, ainda que primariamente sejam também submissos ao regime jurídico administrativo. O conceito do ato administrativo, meus amigos, reclama a concorrência de 3 pressupostos. O primeiro, que exprima a manifestação de vontade do Estado ou de quem faça as vezes. Segundo, que sejam regidos por normas de direito público, ainda que primariamente. E terceiro, que produzam um efeito jurídico de interesse público ou alcance os fins desejados pelo Estado. Ok? Dito isso, há necessidade de que a gente estude os elementos do ato administrativo. Elementos, como disse lá nos princípios constitucionais, que deverão constar de maneira
cumulativa, elementos que conjuntamente formarão o ato administrativo objeto do nosso estudo. A administração não iniciará qualquer atuação material relacionada com a esfera jurídica dos particulares sem a prévia expedição do ato administrativo que lhe sirva de fundamento, salvo nas hipóteses de expressa previsão legal em que há a urgência e em momentos em que não há possibilidade dessa espera. São elementos do ato administrativos, doutores, anotem. 1. A competência. 2. A finalidade. 3. A forma. 4. O motivo. E 5º, o objeto. A falta de um desses elementos ou um vício na sua configuração pode levar à invalidação do ato. Vamos analisar agora a extensão desses conceitos. Primeiro, a competência é um requisito que impõe a necessidade do agente reunir competência legal ou regulamentar para a prática daquele ato. A norma ela deve atribuir-lhe a possibilidade ou o dever, ou possibilidade barra dever, de editar o ato, fixando os seus limites. Não é competente quem quer, mas é competente quem a norma assim quer, tem a norma assim estabelecer. A lei define a atribuição, ela fixa os seus limites e confere, pois, a competência. Não se tratando de competência privativa, doutores, admite a Constituição e as leis administrativas a avocação. O que é a avocação delimitada pela Lei 9.784 de 99? O artigo 13 nos diz: não podem ser objeto de delegação. 1. A edição de atos de caráter normativo. 2. A decisão de recursos administrativos. 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Está lá na 9.784/99, que é a Lei do Processo Administrativo. A competência, meus amigos, ela é irrenunciável, em regra, imodificável e intransferível. A prática de um ato por um outro agente que não detém a competência sugere a ocorrência aí do malfadado abuso de poder pelo agente que não detém a competência, sugerindo a ocorrência do abuso de poder por excesso verificado nesse ato praticado por quem não detinha essa competência. O excesso, doutores, ele não se confunde com a usurpação de funções. Por quê? Porque quando a gente fala em usurpação de funções, a gente está falando naquele agente que pratica ações não definidas em lei. Ações que não estejam previstas àquele agente público. Ele usurpa da sua função para praticar, para exercer determinado poder. O exercício de função pública, se a correspondente investidura em cargo, por exemplo, um cargo, emprego ou função, enseja o reconhecimento do chamado servidor ou funcionário de fato. O exercício de fato da função pública. Tanto que pode dar porque a investidura não existiu, ou porque a investidura foi editada com um vício de legalidade, ou um ato que foi anulado posteriormente, enfim. O vício de competência, assim, doutores, pode ou não invalidar o ato administrativo, a depender do efeito jurídico dele tenha se verificado. O eventual aproveitamento dos efeitos de um ato praticado por agente que não detém essa regular competência, ele tem que ver com a teoria da aparência, com a presunção da legalidade presente nos atos administrativos e que se relaciona aí diretamente com o princípio da segurança jurídica, tema estudado na Lei 10.177
de 98. A finalidade, segundo elemento, é representada pelo interesse público e materializada na lei. A finalidade, ela sempre será pública, sem exceções. O desvio desse objetivo legal leva à invalidação do ato e caracteriza o desvio de finalidade, outra espécie de abuso de poder que cotidianamente tende a ser combatida e deve ser combatida. O terceiro elemento, a forma ou forma legal, também é traçada na norma do direito, podendo ser escrita, oral, por símbolos, cores ou por sons. A forma escrita é, porém, a mais comum, porque é a cotidiana, é a diária, é aquela que se faz o tempo todo. Alguns autores incluem o modo de preparação do ato e a sua divulgação como expressões de forma exigidas em lei e constituidora de requisito de validade do ato. Como a forma indica o modo pelo qual o ato deve ser praticado e o que ele haverá de conter, nesse requisito radica a motivação ou a justificação fática e jurídica para a prática do ato. Já o motivo ou causa, ele corresponde à situação de fato ou de direito, a situação de direito e fática, ou fática de direito, tanto faz, que enseja o ato e determina a sua edição. São as circunstâncias de fato e o fundamento jurídico, meus amigos. O fato é a base legal, na verdade, que justificarão a sua edição. Não há ato válido que não corresponda a um motivo retratador do interesse público. Ou seja, o motivo ele é sempre obrigatório e esse motivo há de atender um interesse que seja público, um interesse que seja coletivo. Por fim, o objeto corresponde ao efeito jurídico pretendido pelo ato, o adquirir, resguardar direitos. E também decorre da expressa previsão legal. Para ser válido o ato administrativo, ele deve possuir o objeto lícito e moralmente aceito. Olhem a moral novamente aqui, não só naquela expressão abstrata, genérica, aberta do caput 37. O conteúdo do ato administrativo é o que identifica o seu objeto. Ele deve ser moral, deve ser moralmente aceito. São inválidos, de acordo com o artigo 8º da Lei 10.177 de 98, os atos administrativos que desatendam os pressupostos legais e regulamentares de sua edição ou os princípios da administração pública, especialmente nos casos de incompetência da pessoa jurídica, nos casos de órgão ou agente de quem emane sejam incompetentes, nos casos de omissão de formalidade ou procedimentos essenciais, nos casos de impropriedade do objeto, nos casos de inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito, e nos casos de desvio de poder, falta ou insuficiência de motivação. E nos atos discricionários, doutores, que é o contrário dos atos vinculados, será razão de invalidade a falta de correlação lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, tendo em vista sua finalidade. É muito importante que os senhores entendam que, muito embora às vezes a lei fale em discricionariedade, isso não significa libertinagem. A discricionariedade ela sempre vai encontrar um mínimo e um máximo, um piso e um teto, um limite na própria lei. Ok? Com isso, encerramos o nosso 5º encontro. Volto em seguida para o nosso 6º e último encontro. Forte abraço a todos. Até mais.